a correnteza da certeza de um futuro melhor. Salve, salve, galera do 7º ano, tudo tranquilo? Chegamos aqui à nossa sessão checkmate e hoje eu vou dar esse checkmate na sua dúvida em um local todo especial, mais uma vez em um local todo diferente. Agora, meu querido, que eu descobri essa nossa incrível máquina do tempo e essa máquina não apenas tempo, mas também espaço, ela muda o espaço transespacial, transtemporal. Nós vamos viajar pelos mais diferentes espaços de vez em quando. E hoje eu quero apresentar para você, ó, aqui no fundo, a cidade de Carcassonne, na França. Uma cidade incrível, uma cidade que existe ainda nos dias de hoje. E conforme você pode observar aí, olha só, ela guarda ainda toda aquela beleza do período em que ela foi construída. A cidade de Carcassonne é muito visitada, é um ponto turístico dentro da França. E se você tiver a oportunidade um dia, com certeza vale a pena você ir até lá. Você vai perceber que é uma verdadeira viagem no tempo quando você está ali atravessando aquelas ruas com as mesmas características de séculos atrás. Bom, mas nessa sessão checkmate, eu vou tirar aqui um dos meus pontos aqui, porque eu estou comunicando com a base central e quando terminarmos essa aula, eu preciso voltar para o futuro, para o ano de 2020. Por enquanto estou aqui, né, na cidade de Carcassonne, na França, mas preciso voltar para o Brasil, porque afinal de contas, não temos apenas a aula do 7º ano, temos a aula do 6º, do 8º também, então eu preciso voltar. Galera, seguinte, hoje nós vamos fazer uma revisão de tudo o que nós vimos, o mais importante no capítulo 2. Então eu quero que você preste bem atenção, porque esta é a sua oportunidade de sanar as suas dúvidas sobre este capítulo. Eu sei que neste capítulo, nessa unidade, nós tivemos diversos pontos ali que talvez sejam um pouco mais complicados, porque são muito específicos. Então, na aula de hoje, eu quero pegar o que tem de mais importante. Vem junto comigo, acompanha aí, porque nós vamos falar sobre este processo de centralização do poder dentro da Europa Ocidental. Lembra? Nós falamos desde o começo do ano, falamos sobre a formação do feudalismo. Eu quero começar mostrando aqui esse slide para você. Olha só, nós trabalhamos aí, deixa eu pegar aqui o meu apontador a laser. Olha só, nós trabalhamos aí desde o começo do ano, deste período que vai do século V até aqui o século XV, ou seja, um longo período, né, cerca de 1000 anos, onde a Europa Ocidental passou por diversas transformações. Então, nós dividimos este longo período em dois momentos. Olha só, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Lembra? Isso aqui ainda não é conteúdo do capítulo 2. Ué, professor, então por que você está relembrando? Porque eu quero sempre que você saiba exatamente de onde nós viemos para entender onde nós estamos, certo? Então, se nós vamos falar desse processo de centralização de poder, eu quero que você entenda por que na Europa, deste momento, o poder estava fragmentado. Então, acompanha comigo. Olha só, este período aqui, então, a Alta Idade Média. Quais são algumas características deste período, então, de Alta Idade Média? Vamos lá, ó. Formação do feudalismo, decadência do comércio. Olha só, se você observar essa linha vermelha aqui, mostra exatamente isso. Uma decadência do comércio, fruto daquelas muitas invasões bárbaras que a Europa Ocidental estava sofrendo neste momento. Você se lembra? As invasões que, inclusive, colocaram fim ao Império Romano. Então, por mais que esses povos germânicos estejam, que eram chamados de bárbaros pelos romanos, estejam se estabelecendo ali na região, ainda existem outras invasões acontecendo, existe um processo de ruralização. Tudo isso aqui foi lá na Alta Idade Média, certo? Então, a ruralização econômica, e aí nós temos o estabelecimento dos feudos, você se lembra? A ruralização econômica, fortalecimento do poder local. Você reparou ali que a minha imagem ficou meio fantasmagórica, né? Às vezes parece que fica meio branca, meio assim. É esse deslocamento temporal que faz essas coisas com a gente. Não tem o que fazer, quem sabe no futuro, né? A gente conseguiu. Ah lá, agora a minha imagem melhorou um pouco mais. Na verdade, o local onde eu estou aqui na França, às vezes o sol pega de um jeito assim que ilumina demais, entendeu? É isso. Mas vamos voltar para o que interessa, né?
Olha só, este momento da Alta Idade Média foi um período também de ascensão da Igreja Católica e daquela cultura teocêntrica, ou seja, aquela cultura que mantém ali Deus no centro de todas as coisas. E a Europa invadida por bárbaros, como eu já falei anteriormente, não mais tarde por árabes e vikings. Agora, chegando nesta segunda metade aqui da Idade Média, é o período que nós convencionamos chamar de Baixa Idade Média. É o período do que, então? De renascimento comercial. Professor, por que acontece mesmo esse renascimento comercial e esse renascimento urbano? Por que acontece aqui, conforme eu posso destacar para vocês, a decadência do feudalismo? Por que isso acontece? Por diversos fatores. O renascimento comercial e urbano, ele acontece, entre outros fatores, por conta do fim das invasões bárbaras. Então as pessoas começam a se deslocar novamente ali pela Europa, e aí você tem um aumento da produção, e com as pessoas se deslocando, aquilo que é produzido em excesso passa a ser então comercializado. E à medida que o comércio começa a se desenvolver, as cidades também começam a renascer, começam a crescer mais uma vez. E isso aí, o renascimento comercial, renascimento urbano, vai levando ali a desagregação daquelas estruturas feudais, daqueles laços que tornavam o feudalismo possível. Laços que ligavam, por exemplo, o servo ao nobre, né? Aquela questão da servidão, laços de suzerania e vassalagem, também você vai perceber que eles vão perdendo a sua força, ok? Beleza? Então, essa é a Baixa Idade Média. O que acontece, então? Quero que você se lembre. Aqui na Alta Idade Média, o poder estava fragmentado. Estava dessa forma aqui. Lembra, na Alta Idade Média? Você tinha o rei existia? Claro que existia, mas o poder do rei, ele era muito limitado. Porque como não existia dinheiro, né? Você se lembra disso? O dinheiro até existia, mas não circulava, o comércio era praticamente inexistente. Né? O rei, para conseguir proteger as suas terras, ele precisava reparti-las. Lembra? Então ele repartia ali, olha só, criava um feudo, criava outro feudo, e aí você tem aqui esses nobres que recebiam as terras do rei, eles eram chamados de vassalos. Por outro lado, esse nobre aqui, que era vassalo do rei, ele também dividia as terras, olha só, para outros nobres, ou seja, outros vassalos, que por sua vez, muitas vezes acabavam dividindo também as suas terras entre outros nobres. Então você tem aqui, ó, esses camaradinhos aqui são vassalos desse. Esse daqui é vassalo desse aqui. E esse aqui é vassalo do rei. O rei, então, é suzerano de todo mundo. Suzerano supremo ou suzerano dos suzeranos. Mas na prática, meu querido, o rei só manda de fato dentro do seu próprio território. Por quê? Aqui embaixo, ó, cada senhor feudal exerce autoridade total dentro do seu feudo. Inclusive com autoridade aí para quando começa a surgir o comércio, Opa, tô vendo que minha imagem tá desaparecendo aqui, peraí. Mas como eu disse, inclusive tendo autoridade para cunhar moedas quando quando o comércio começa a renascer dentro da Europa, certo? Então isso aqui é a Alta Idade Média. Agora nós vamos avançando. O que acontece? Por volta do século XIV e no século XV, nós vamos ter uma crise, uma grande crise. Uma crise dentro do feudalismo. Nós vamos ter um desequilíbrio entre a produção e o consumo, nós vamos ter uma grande fome que vai assolar a Europa neste momento, nós vamos ter a peste negra, existe a Guerra dos 100 Anos, a Guerra das Duas Rosas, tudo isso aí, galera, tudo isso aí nós já vimos na unidade 1 e na apostila anterior, as revoltas camponesas, lembra? Chamadas de jaqueris. E aí o que acontece agora então? Nós chegamos então a um ponto onde nós temos o renascimento urbano, como eu disse, e o renascimento... Nossa, eu estou desaparecendo quase que completamente ali, agora está ficando muito doido o negócio. O renascimento urbano e o renascimento comercial, né? Acontece ali nesse período de transição. E é aqui agora que nós entramos especificamente na unidade 2. Eu quero que você preste bastante atenção. Então, você percebeu aí que o comércio ele está ressurgindo, você percebeu que as cidades estão ressurgindo, olha só, esse mapa mostra para nós exatamente, né, essas muitas rotas comerciais que estão sendo estabelecidas dentro da Europa, inclusive com algumas feiras aqui e tal. E aí, esse ressurgimento comercial faz nascer uma nova
um novo grupo, uma nova camada social, conhecido como burguesia. Essa imagem aqui ilustra um pouco isso aí. Olha só, dois burgueses contando ali o dinheiro e tal. Então, este é um momento de mudanças dentro da Europa. Você vai perceber, então, um processo de centralização. Agora, por que a burguesia tem tanto interesse em centralizar o poder dentro da Europa? Essa é a questão. Qual é o interesse? Por que a burguesia não quer que o poder continue fragmentado como era durante o período feudal? Eu destaquei alguns fatores aqui para vocês. Olha só, o poder fragmentado era muito prejudicial, ficou estranho, prejudicial para o desenvolvimento comercial. Alguns elementos que eu coloquei aqui, diversidade de moedas. Então você se lembra? Quando um burguês, um comerciante, saía de um feudo e ia para outro feudo, as moedas muitas vezes eram diferentes. Quando um comerciante saía de um feudo e ia para outro feudo, ele precisava, olha o segundo elemento que eu coloquei aqui, ele precisava muitas vezes pagar impostos, pagar uma espécie de pedágio para sair de um feudo e entrar em outro. Existia ainda uma grande insegurança, porque de repente no feudo as estradas elas eram bem cuidadas, no outro nem tanto, então poderia correr risco ali de assaltos. Você tem ainda a total insegurança pelo fato de que muitas vezes um comerciante estava passando por dentro de um feudo e o senhor feudal do nada resolvia tomar todas as mercadorias, se apropriar dessas mercadorias. Então, exatamente para impedir esse tipo de situação, é que a burguesia sonhava com a centralização de poder. Por quê? Se houvesse apenas um rei que mandasse de fato em todo o reino, este rei poderia unificar a moeda, fazer com que uma única moeda estivesse valendo em todos os cantos do reino. Este rei iria submeter ali os demais nobres, trazendo mais segurança. Este rei poderia cuidar de todas as estradas do reino. Então, este era o objetivo da burguesia, apoiar este processo de centralização de poder na figura do rei. Entendeu, então, quais são os fatores? Esses fatores que eu destaquei aqui, olha só, eles atrapalham o desenvolvimento comercial. E a burguesia quer que o comércio continue se desenvolvendo. Exatamente por isso, a burguesia apoia este processo de centralização. E como ele acontece, então? Olha só, por um lado, você tem aqui o burguês, que passa a pagar impostos, certo? Passa a pagar impostos, e em troca, então, o rei ele vai dar segurança e facilidade no comércio, ok? Com esse dinheiro aqui que a burguesia paga de imposto para o rei já não depende mais dos nobres. Lembra que anteriormente ele precisava entregar as terras e quando ele precisava de um exército, como ele não tinha dinheiro para pagar um exército, para manter um exército, ele precisava fazer o quê? Ele chamava os nobres e os nobres vinham em seu auxílio. Agora não há mais necessidade disso, porque com os impostos que são pagos pelos burgueses, o rei consegue construir um exército permanente. Então ele não tem mais aquela dependência dos nobres. E agora se estabelece uma nova relação. O rei propõe então o seguinte, olha, vocês me dão apoio político, vocês me aceitam governar e em troca vocês podem continuar aí mantendo um governo local nessa região onde vocês estão, trabalhando para mim, trabalhando como duques, como barões, sendo ainda figuras extremamente poderosas, mas agora não mais com poder total, porque eu passo a governar também a sua região. Alguns nobres aceitam essa posição e conferem esse poder, esse apoio político, esse poder político ao rei. Aqueles que não conferem, aqueles que não concedem, aqueles que não aceitam essa autoridade do rei, acabam sendo subjugados pelo exército real, certo? Então, o que acontece? Esse poder centralizado que se configura a partir de agora, ele é possível graças a este apoio da burguesia. E, por outro lado, então, o rei começa agora a criar leis, a criar normas que permitem o desenvolvimento comercial, o que favorece também a burguesia. Por isso aquela musiquinha, lembra? A batidinha. A burguesia apoiava o rei e o rei apoiava a burguesia. A burguesia apoiava o rei e o rei apoiava a burguesia. Lembra dessa musiquinha? Então, essa troca entre os interesses do rei e o interesse da burguesia. Legal? Vamos dando continuidade aqui, então. Outro elemento importante, então esse foi o primeiro ponto, certo? Espero que tenha ficado claro para você, então, quais eram os interesses da burguesia neste processo de centralização e por que a burguesia apoiou o rei.
Seguindo para o segundo ponto aqui, então, do nosso capítulo, da nossa unidade 2, a apostila traz ali sobre o processo de independência de algumas cidades. Então, eu até coloquei aqui, olha só, a foto que está no meu fundo aqui é a foto da cidade de Carcassonne, como eu mostrei para vocês. Então, muitas cidades que surgem neste período medieval, à medida que elas vão crescendo e se tornando poderosas, muitas cidades surgiram dentro de feudos. E os senhores feudais tinham interesse que essas cidades crescessem, porque realmente elas pagavam muitos impostos. Mas chega em determinado momento, algumas cidades, então, começam agora a buscar, a almejar a liberdade. Por quê? Estando dentro de um feudo e sob as ordens de um senhor feudal, quem exerce a lei, quem exerce a autoridade é este senhor feudal. Por isso, muitas cidades vão buscar agora a sua independência. E eu percebi aqui que faltou o acentinho aqui, um erro de digitação na nossa independência. E quais são os caminhos para alcançar essa independência? Basicamente, a nossa apostila traz 2 caminhos. O primeiro são as cartas de franquia. Carta de franquia. O que é isso? A cidade, né, através dos seus habitantes ali, claro, principalmente através dos seus habitantes mais ricos, a cidade vai se reunir, vai levantar uma certa quantidade de dinheiro e vai pagar ao senhor feudal pela liberdade. Entendeu? Então, a carta de franquia é uma carta que o senhor feudal entrega para os habitantes da cidade, para os governantes da cidade, demonstrando que a cidade agora ela está independente, ela pode criar as suas próprias leis, ela não está mais diretamente sob as ordens do senhor feudal, pelo menos não sob as ordens diretas deste senhor feudal, ok? Então, a carta de franquia é a primeira forma de alcançar a independência. E a segunda forma, qual é? Através da guerra. Só que, como eu sempre digo, a guerra não é o melhor caminho. Por quê? Muitas vezes, apesar de vencer um conflito, a cidade pode se considerar independente. Muitos anos depois, um descendente daquele senhor feudal pode resolver retomar o conflito, retomar a guerra e reconquistar a cidade. Então, essas guerras muitas vezes acabam se arrastando por muitas décadas. Não é muito interessante. Se for possível, o melhor caminho é realmente partir para a carta de franquia, ok? São essas 2 formas, esses 2 caminhos. Então, olha só, até aqui, na nossa sessão checkmate. Primeiro ponto, eu quero que você entenda por que a burguesia apoiava o processo de centralização de poder, ok? E como ela fazia isso? Pagando impostos. Em troca de quê? Do apoio do rei. Segundo ponto agora da nossa aula. Qual era o caminho para que as cidades alcançassem a sua independência em relação aos senhores feudais? Carta de franquia ou através de guerras. Agora vamos falar mais especificamente do processo de centralização de poder em 2 reinos extremamente importantes dentro da Europa, França e Inglaterra. E eu comecei aqui destacando para vocês que a Guerra dos 100 Anos foi fundamental para que este processo de centralização ele acontecesse, no sentido que a Guerra dos 100 Anos ela cria unidade, sentimento de unidade, tanto do lado francês quanto do lado inglês. Quais são os principais elementos, então, dentro da França? E aqui é que eu entendo que existem alguns elementos assim muito específicos, né, que podem causar alguma dúvida. Então, eu quero que você preste atenção nos principais pontos que estão aqui. Olha só, o início do processo de centralização de poder dentro desse contexto aí na França acontece com Hugo Capeto. É um nobre francês que começa ali a subjugar outros nobres tendo esse desejo de centralização. E com o apoio da burguesia, óbvio, dando início aí à dinastia capetinga. Outros nomes que foram importantes dentro desse processo, eu destaquei aqui o Felipe Augusto, que criou ali o cargo de bailios e senescais. Esses funcionários reais serviam como fiscais que andavam por toda a França exatamente observando se as regras, se as leis que foram instituídas pelo rei estavam sendo cumpridas e também cobrando impostos. Então, é um processo importante dentro desse contexto de centralização. Um outro rei importante também, Felipe IV, também conhecido como Felipe o Belo, exatamente por criar ali o Conselho dos Estados Gerais. Não se esqueça deste conselho, dessa Assembleia dos Estados Gerais. Porque o ano que vem, quando nós estivermos no 8º ano, e nós formos estudar a Revolução Francesa, nós vamos falar muito sobre esse Conselho dos Estados Gerais. E eu quero que você se lembre, foi o bonitão lá, o Felipe o Belo,
que criou esse conselho. E o que era esse conselho? Você se lembra aquela sociedade tripartida, dividida em 3 grupos? Clero, nobre e os camponeses lá no período feudal, mas agora essa mesma divisão ela vai permanecendo dentro da França. Então você tem o clero, nobre e as pessoas mais pobres, vamos colocar assim. O que acontece então? Dentro dessa Assembleia dos Estados Gerais, o que ocorria é que cada grupo o clero, o nobre e o restante da população, que muitas vezes incluía não apenas as pessoas mais pobres, mas os burgueses também. Então, cada grupo poderia nomear alguns deputados, e esses deputados fariam parte do conselho do rei. Eles poderiam aconselhar o rei nas medidas que atendessem às demandas, né, do seu grupo ali. Então, por exemplo, a nobreza nomeava os seus deputados, o clero nomeava os seus deputados e o terceiro grupo ali também nomeava os seus deputados. Dessa forma, o rei esperava que a população apoiasse o seu governo, pois se sentia representada ali, sentia que o rei estava dando voz para cada um dos grupos da sociedade, certo? Então, gente, esses são os principais elementos da França. E da Inglaterra? Bom, o processo de centralização da Inglaterra começa ali com Guilherme, o Conquistador. Não é esse tipo de conquista, não é esse tipo de conquista. É conquista de batalha mesmo. Por quê? O Guilherme era um duque ali da região da Normandia, atual França, mais ao norte da França, ali próximo do litoral, e ele atravessou o Canal da Mancha e conquistou aquela região da Bretanha. E além de conquistar, ele passa agora a reorganizar. Ele divide em condados aquela região, né, que são chamados de Shire. Até hoje esse termo em inglês, Shire, é utilizado lá, Yorkshire, Lincolnshire, são os condados que existem dentro da Inglaterra. Esse é um ponto importante, começa com Guilherme o Conquistador. Outro elemento importante também é o Henrique II, que cria ali uma nova dinastia, em determinado momento a dinastia Plantageneta, que vai governar a Inglaterra durante um bom tempo. Ele vai ser sucedido no trono pelos seus filhos, o Ricardo, Coração de Leão, e o João Sem Terra. Mas como assim, professor? Existiram 2 reis? Mais ou menos. Acontece que o Ricardo, que era de fato o rei da Inglaterra neste momento, ele se ausentou durante um longo período da sua vida participando da Terceira Cruzada. E no seu lugar ficou o rei João Sem Terra. E neste meio tempo, nós temos ali acontecendo a Guerra dos 100 Anos. E o João Sem Terra, ele, em algumas batalhas contra a França, ele sofreu algumas derrotas assim vergonhosas, foi horrível, e por conta disso, o seu governo passa a ser questionado, contestado. E aí o que acontece? O Conselho dos Barões, que era um grupo de nobres ali, acaba impondo ao rei da Inglaterra um documento chamado Magna Carta. Esse documento, na verdade, começa a limitar o poder do rei dentro da Inglaterra. Então, percebeu? Houve um processo de centralização, acontece este processo de centralização, que começou lá com Guilherme, o Conquistador, só que agora você tem dentro da Inglaterra uma reação da nobreza, tentando limitar, frear um pouco este poder do rei. O que acontece a partir deste momento? Todas as decisões do rei precisam ser aprovadas por este conselho de nobres, esse conselho de barões aí que existe dentro da Inglaterra, certo? Bom, finalizada esta Guerra dos 100 Anos, nós vamos ter um outro conflito bem intenso dentro da Inglaterra, uma disputa por poder entre 2 famílias, a família Lancaster e a família York. A família Lancaster, que tinha no seu brasão uma rosa vermelha, e a família... Nossa, eu quase sumi aqui com o sol que bateu aqui vindo da França, nessa região. Cada vez que o sol abre aqui na França, a luz me inunda e eu quase desapareço. Eu acho que traz alguma interferência na máquina do tempo. Mas, enfim, vamos voltar ao que interessa. Olha só. Então, aqui você tem o símbolo da família Lancaster e aqui você tem o símbolo da família York. São 2 rosas. E exatamente por isso, este confronto, esta guerra que a Inglaterra vai atravessar entre os anos de 1455 e 1485, olha só, gente, são 30 anos de conflito. Foi um conflito bastante sangrento. Se você está achando que este período aí de coronavírus já está cansando com alguns meses, imagina 30 anos. 30 anos de conflito. E depois deste conflito todo, na verdade, quem vai ascender ao trono não é um membro nem da família Lancaster, nem da família York.
Na verdade, quem ascende ao trono é o Henrique VII, da família Tudor. Ele que consegue costurar um acordo ali entre os Lancaster, porque, na verdade, esse Henrique VII, ele tinha uma parte da sua família que era Lancaster e uma outra parte da sua família, lá no passado, que era York. E aí ele junta isso aí, ele vai costurando um acordo e acaba ele assumindo o trono da Inglaterra, dando início a uma importante dinastia. A dinastia Tudor, que vai governar e vai ser importante no processo dentro da consolidação deste processo de centralização de poder dentro da Inglaterra. Certo? Meus queridos, dessa forma, nós chegamos ao final desta nossa aula, desse nosso checkmate. Espero que você tenha aproveitado aí. Então, principais elementos. Só para recordar. Primeiro, eu falei por que a burguesia apoia o processo de centralização de poder, não é? E o que ela ganha com isso. Depois eu falei sobre as cidades ali, os caminhos para que as cidades consigam alcançar a sua independência. Falei sobre o processo de centralização da França e o processo de centralização da Inglaterra. Chegamos ao final, então, da nossa próxima aula. Iniciamos, então, uma nova unidade. Beijo no seu coração e eu te espero lá. Tchau! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.